Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre hidrodinâmica, que é o estudo de fluidos em movimento. Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre a equação de Bernoulli e algumas das aplicações dessa equação. Então, nessa equação, ela relaciona propriedades do fluido em dois pontos diferentes, né? Então, mais em particular, ela relaciona a pressão e a velocidade do fluido a uma dada altura y1 com a pressão e a velocidade a uma outra altura y2. E para a gente chegar nessa equação, como a gente considerou nas últimas aulas, a gente vai continuar considerando que o fluido é incompressível e a gente vai considerar um escoamento estacionário. Além disso, a gente vai considerar que o fluido é não viscoso. Isso implica que não existe resistência ao escoamento. Isso é uma situação análoga ao que acontece nos fluidos quando a gente despreza atrito. E nessa situação a gente tem a conservação da energia mecânica. A gente vai ver que a forma dessa equação a equação de Bernoulli é dada essa equação daqui. E, como eu falei, ela é consequência dessa conservação da energia mecânica. Agora, como vocês viram, possivelmente lá na Física 1, sempre quando a gente considera sistemas que têm conservação de energia mecânica, a gente pega esse sistema em dois instantes diferentes e compara o sistema nesses dois instantes diferentes. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui, né? Eu vou considerar que tem um fluido que está dentro de um tubo de corrente e, digamos, nesse instante t, esse fluido está entre essa posição que eu chamo aqui de 1 e a posição 2. Tá? Então ele está entre essas duas posições. Digamos, aqui na posição 1 ele tem, como eu já tinha falado antes, tem essa pressão P1, essa velocidade V1, aqui tem uma área A1, tá? E ele tem essa altura. E aí depois aqui na posição 2, como também está aqui embaixo, ele tem uma velocidade V2, uma pressão P2, uma área A2 e ele está a essa altura aqui. Então essa daqui é a situação no instante t, e depois a gente vai comparar com a situação no instante t mais ΔT, quando você tem um deslocamento do fluido, e agora o fluido está entre essas novas posições que eu chamei de 1' e 2'. Tá legal? Então, o que aconteceu foi que nesse intervalo ΔT, você tem todo o fluido que está aqui em vermelho, ele vai deslocar aqui para dentro, né? Quer dizer, significa que, por exemplo, nessa situação extrema, o fluido que está aqui na fronteira, na posição 1, ele vai fazer esse deslocamento ΔX1, e esse deslocamento ΔX1 é justamente a velocidade que ele tem multiplicado pelo intervalo de tempo. E nesse mesmo tempo, nesse mesmo intervalo de tempo, todo o fluido que está, por exemplo, aqui nessa fronteira 2, tem essa velocidade V2, ele vai ter um deslocamento que eu vou chamar ΔX2. E esse deslocamento é a velocidade que ele tem multiplicado por ΔT. Como a gente já tinha discutido na aula passada, né? E outra, só lembrando mais uma vez o que a gente viu na aula passada, né? Pelo fato da gente estar com esse escoamento estacionário, e como consequência da conservação de massa, a gente tem o seguinte, digamos, nesse instante inicial,
T. Digamos, todo esse fluido aqui tem uma determinada massa. E depois, nesse instante final, T mais ΔT, bom, a gente teve o deslocamento do fluido, mas normalmente todo esse fluido continua tendo a mesma massa que no instante inicial. Agora, como a gente está nessa situação de escoamento estacionário, toda essa parte em azul, você tem exatamente as mesmas velocidades, tanto no instante t quanto no instante t mais ΔT. E aqui também vai ter exatamente a mesma massa nessa região azul, nesse instante t, que nesse outro instante, nessa região azul, no instante t mais ΔT. Isso implica, quer dizer, como tudo isso aqui tem a mesma massa no instante t, que tudo isso aqui no instante t mais ΔT, e essa parte em azul tem a mesma massa nos dois instantes, isso implica que a massa que está nessa região em vermelho no instante t tem que ser exatamente igual à massa nessa outra região em vermelho no instante t mais ΔT. A princípio, a gente poderia chamar a massa aqui de ΔM1 e aqui de ΔM2, mas no final, como eu falei, a massa ΔM1 vai ter que ser igual à massa ΔM2, que a gente vai chamar simplesmente de ΔM. Tá? Isso é uma... Bom, só lembrando, isso a gente já tinha conversado na última aula sobre isso, né? Agora, a gente vai, para chegar nessa equação de Bernoulli, a gente vai usar o teorema trabalho-energia cinética, que possivelmente vocês viram lá na Física 1. Nesse teorema, ele fala que o trabalho de todas as forças que está atuando no meu sistema, no caso aquele sistema que eu falei agora há pouco, então eu vou chamar isso trabalho total, ele vai ter que ser igual à variação da energia cinética desse meu sistema, né? E essa variação da energia cinética vai ser a energia cinética final menos a inicial. Agora, quando a gente tomar essa diferença entre essas duas energias cinéticas, a gente vai ter o seguinte: eu vou pegar a energia cinética de todo esse sistema aqui nesse instante t, nesse instante final, né, t mais ΔT, e subtrair da energia cinética no instante inicial desse sistema quando ele está nessa posição. Agora, quando a gente fizer isso, mais uma vez, como esse sistema ele tem um escoamento estacionário, cada pontinho aqui vai ter a mesma velocidade nesse instante final do que os mesmos pontos nessa situação inicial. Então, como você vai ter aqui o mesmo campo de velocidades nesses dois instantes, quando eu pegar a diferença das energias cinéticas, a energia cinética que nesse instante final, que está em toda essa região aqui em azul, ela vai ser exatamente igual à energia cinética nesse instante inicial que está aqui nessa região em azul. Então, quando eu tomar a diferença, a energia cinética dessa parte em azul vai cancelar com essa energia cinética dessa outra parte em azul, nos dois instantes, né? E nessa diferença só vai sobrar a energia cinética dessa parte em vermelho no instante final, menos a energia cinética nessa outra parte em vermelho no instante inicial. Tá? Porque, como eu falei, a energia cinética daqui no instante final cancela com a energia cinética nessa parte daqui no instante inicial. Agora, a energia cinética nessa parte aqui em vermelho, quanto que é? É a massa disso aqui, que eu falei que era ΔM,
multiplicado pela velocidade ao quadrado, quer dizer, isso aqui é o quadrado, dividido por 2. É assim que a gente calcula a energia cinética, né? Depois eu tenho que subtrair da energia cinética desse pedaço daqui, que é a massa disso aqui, que eu falei que era ΔM, multiplicado por essa velocidade ao quadrado, dividido por 2. Então, isso que é a diferença da energia cinética, né? Então, é a final, ΔM, a velocidade 2 ao quadrado, tudo dividido por 2, menos ΔM, velocidade 1 ao quadrado sobre 2. Bom, eu posso colocar esse ΔM em evidência, né? Então a gente fica com isso aqui. Agora, vamos calcular o trabalho total das forças que atuam naquele meu sistema, né? Então, quais forças a gente tem lá? Bom, eu já falei que não tem atrito, pelo fato de ser não viscoso. Então, a gente tem, primeiro, como ele tem massa, ele tem a parte da energia, do trabalho da energia do peso, né? A energia. Então, eu vou ter o trabalho da força-peso desculpa, o trabalho das forças de pressão, né? Que eu já vou falar um pouco mais adiante. Quanto que vale o trabalho da força-peso? Bom, vocês sabem que a força-peso é uma força conservativa, e o trabalho da força-peso no sistema é igual a menos a variação da energia potencial gravitacional. E quanto que é a variação dessa energia potencial gravitacional? Então, ela vai ser menos a energia potencial gravitacional final menos a inicial. E a energia potencial gravitacional final, mais uma vez, quer dizer, quando a gente toma essa diferença, eu vou ter digamos, eu tenho aqui o fluido nesse instante final, que vai ter uma energia potencial associado à posição das diferentes moléculas do fluido a diferentes alturas, né? E depois tem que subtrair da energia potencial gravitacional do fluido nessa situação. Mas quando a gente faz isso, mais uma vez, usando o fato da gente estar com escoamento estacionário, em um fluido incompressível, quando a gente tomar essa diferença, digamos, eu vou ter, nesse instante final, eu vou ter a energia potencial gravitacional associada a essa parte em azul, que vai ser exatamente igual à energia potencial gravitacional dessa parte de azul no instante inicial. Então, quando eu tomar a diferença entre essas duas energias potenciais, a parte associada a esse termo em azul vai cancelar, né? E eu só tenho que levar em consideração a parte, essas duas partes em vermelho. Então, a energia potencial gravitacional final, eu vou levar em conta só essa parte aqui em vermelho, e eu tenho que subtrair da energia potencial gravitacional dessa outra parte em vermelho no instante inicial, né? Agora, quanto que é a energia potencial dessa parte em vermelho aqui nesse instante final? É a massa que está aqui, que é ΔM, vezes a gravidade, vezes a altura, que é y2. E eu tenho que subtrair da energia potencial gravitacional dessa parte do fluido, que tem uma massa ΔM,
multiplicar pela gravidade e multiplicar por essa altura y1, né? Então, a gente vai ter daqui, isso aqui vai ser menos, da parte final, como eu falei, é ΔM, a aceleração da gravidade vezes a altura, que eu chamei y2, menos ΔM, a gravidade e a altura y1. Bom, agora a gente tem também o trabalho associado à força de pressão, né? Como isso acontece? Então, deixa eu desenhar novamente de maneira esquemática aquele tubo de fluxo. Então, a gente tem uma situação como essa. E a gente falou, bom, que isso aqui tem uma área A1, aqui tem uma área e uma pressão P1, e aqui tem uma área A2 e uma pressão P2. Quando eu falo que eu tenho uma pressão P1 atuando aqui, significa que esse P1, como a gente viu, ele é a força que está atuando aqui, digamos, do líquido que está desse lado atuando aqui em cima do líquido que está aqui dentro do tubo, dividido por essa área. Então, eu vou ter aqui uma força F1, pelo fato de ter essa pressão P1. E aqui do outro lado, também eu tenho esse fluido que está do lado, digamos, direito do meu tubo, ele faz uma força aqui nessa área. Então, essa pressão P2 é o valor dessa força, que eu vou chamar F2, dividido por A2. Então, aqui tem a força F2. Agora, além disso, a gente vai ter o seguinte: durante esse intervalo ΔT, como a gente viu agora há pouco, a gente tem que, nessa parte aqui de baixo, você tem um deslocamento para a direita ΔX1, e na parte aqui em cima você tem um deslocamento ΔX2, enquanto essas forças estão atuando no tubo, né? Então, eu vou ter aqui embaixo deslocamento ΔX1 e aqui em cima um deslocamento ΔX2. Portanto, o trabalho associado a essas forças associado à pressão vai ser o quê? O trabalho dessa força F1, como essa força F1 é paralela e no mesmo sentido do deslocamento, o trabalho nesse caso vai ser o valor dessa força vezes o deslocamento, né? Então vai ser F1 ΔX1. E aqui, bom, nesse caso a gente vai ter o deslocamento paralelo, mas só que em sentido contrário à força, né? Então, nesse caso, o trabalho vai ser o módulo da força, o módulo do deslocamento, e eu tenho que colocar um sinal menos. Ok? Bom, mas essas forças, a gente pode reescrever elas da seguinte maneira. O F1. F1 a gente pode escrever como a pressão vezes a área. A pressão P1 vezes a área A1. Né? Então vai ser P1 A1 ΔX1 menos a força F2. Vai ser a pressão P2 vezes a área A2. Bom, agora A1 ΔX1
é o quê? Bom, é justamente o volume disso aqui. Né? A1 é essa área e o ΔX1 é esse comprimento, então aquele produto vai ser o volume disso aqui. Da mesma maneira que A2 ΔX2 é o volume dessa outra parte aqui em vermelho. Bom, mas agora como a gente já discutiu isso antes, né? Como esse fluido é incompressível, a gente vai ter que esses volumes vão ser iguais. Né? Então aqui, isso aqui é um delta V1, isso aqui é um delta V2 e no final esses dois volumes vão ser um delta V. Então, no final das contas, o trabalho total vai ser a parte associada ao peso, né, o trabalho associado ao peso, que a gente pode escrever assim. Vai ter o trabalho associado a essa parte daqui, da pressão. Vou colocar o ΔV em evidência. E a gente viu que esse trabalho de todas as forças vai poder ser escrito como a variação da energia cinética, né? Que era isso aqui. Opa. Bom, agora nós podemos dividir toda essa expressão por ΔV, e quando a gente faz isso, a gente vai ter o seguinte, então eu vou dividir aqui por ΔV, aqui dividindo por ΔV soma esse termo, e aqui, então deixa eu colocar esse 2 aqui embaixo, então dividido aqui por ΔV. Então essa expressão vai poder ser escrita da seguinte maneira. Vocês lembram que ΔM por ΔV, isso é a densidade. E aqui é a mesma coisa. Então a gente vai ter menos a densidade G y2 menos y1. Depois vou ter P1 menos P2. Tudo isso vai ter que ser a densidade que multiplica V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado, dividido por 2. Bom, eu posso arrumar essa expressão, eu vou colocar todos os termos que dependem da posição 1, do ponto 1, de um lado, e todos os termos associados ao ponto 2 eu coloco do outro lado. Tá legal? E aí a expressão vai ficar da seguinte maneira. Então, vamos ficar com os termos em 1 do lado esquerdo. Então, vou ficar com P1, esse P1 daqui. Depois eu vou ter esse termo de Y1, tem um menos com menos dá mais. Vamos pegar primeiro esse termo daqui. Então, eu vou ter o termo ρ, mais esse termo, quando for para o outro lado, vai ficar com o sinal positivo. E
esse outro termo, ρg, y1. Aí depois, os termos que tem P2, eu vou ter esse P2 vem aqui para o lado direito. Depois eu vou ter mais esse outro termo com a velocidade ao quadrado. E finalmente, esse termo aqui que depende de y2, quando eu jogar para o outro lado, ele vai mudar o sinal, vai ficar ρ, g, y2. E pronto, essa aqui que era aquela equação que eu havia dito inicialmente, a equação de Bernoulli. Ok? Bom, a partir dessa equação, algumas observações importantes. A primeira observação é a seguinte. Quando a gente toma a situação estática, corresponde a pegar V1 igual a zero, V2 igual a zero. Quando isso acontece, bom, esse termo aqui cancela, esse termo aqui cancela, né? E a gente vai ficar com o seguinte, bom, eu vou passar esse termo para o outro lado, então vai ficar P2 igual a P1 mais ρg y1, e esse termo passa para o lado de cá, mudando o sinal. E vocês veem que a gente reobteve aquela expressão que a gente já tinha pego no início, na situação estática, né, quando você relaciona a pressão a duas diferentes profundidades, né. Então vocês veem que essa relação que a gente pegou antes, ela é um caso particular da equação de Bernoulli. A segunda observação bom, vamos voltar para o caso onde as velocidades são diferentes de zero, mas vamos agora considerar que a altura é constante, né? Então, segunda observação, se y1 for igual a y2, eu não mudo de altura, o que acontece? Esse termo vai ser igual a esse, eles vão se cancelar, né? Então, a gente vai ter que o P1 mais ρ V1 ao quadrado sobre 2 é igual a P2 mais ρ V2 ao quadrado sobre 2. E qual o significado dessa equação daqui? Então, o significado dessa equação, vocês veem aqui, essa combinação aqui, ela fica constante, né? Isso implica que quando você passa da posição, digamos, 1 para a posição 2, se a velocidade aumenta, a pressão tem que diminuir, para que tudo isso aqui tenha o mesmo valor que isso aqui, né? Então, e vice-versa, né? Se a velocidade diminui, a pressão aumenta, né? Então, opa. Ok? Então, se você está a uma altura constante, quando você aumenta a velocidade, a pressão diminui e vice-versa. Bom, então essas são as observações que eu
queria falar. Agora a gente pode ver algumas aplicações dessa equação. A primeira aplicação é o chamado medidor de Venturi. E esse medidor ele é usado para calcular a velocidade digamos, do fluido, né? Então eu tenho um cano, o cano tem uma determinada área A1, né? Um cano longo, né? E aí, num pequeno local, você faz o seguinte, você considera, você coloca um pedaço de cano com uma área A2 menor e você coloca esses dois tubos abertos para fora, né, pegando a pressão atmosférica. E aí você vai ter aqui nesse tubo 1, que ainda está na parte larga do cano, vai subir, vai ter um determinado nível de fluido, e aqui nesse outro tubo, que está na parte onde mais estreita, você está a uma outra altura, sendo que essas alturas, a gente pode considerar elas, você vê que elas estão sendo medidas a partir de uma mesma altura, né? Então, tanto esse Y1 quanto esse Y2 estão sendo medidos exatamente a partir da mesma altura e você tem uma diferença de altura desses dois níveis que eu vou chamar de H. Tá? Agora, digamos, quando você está nessa área A1, o fluido tem uma pressão, digamos, P1 e uma velocidade V1, e quando você está nessa região onde o tubo tem uma área A2, o fluido tem uma pressão P2 e uma velocidade V2. Tá? Vamos agora aplicar a equação de Bernoulli. Então, da equação de Bernoulli, notem que aqui eu vou considerar, comparando a situação desses dois pontos, eu vou considerar eles na mesma altura. Tá? Eu não estou tendo um desnível de altura, né? Então, o que acontece é exatamente como nessa situação que eu descrevi aqui, né? Eu vou ter P1 mais ρ V1 ao quadrado sobre 2 igual a P2 mais ρ V quadrado sobre 2. Né? Como eu falei, porque eles estão à mesma altura. E além disso, a gente tem da equação de continuidade que a gente viu na aula passada, a gente tem a seguinte relação, que A1 V1 é igual a A2 V2. Tá legal? Então daqui a gente pode reescrever o V2 como sendo, passando esse A2 aqui para o outro lado. Então ele vai ser A1 sobre A2 V1. E eu posso usar esse resultado para jogar aqui, e aí toda essa expressão aqui vai ser só em função de V1. Né? Então, o que eu quero fazer, eu quero escrever digamos, eu quero escrever essa expressão aqui, relacionando essa velocidade V1 com essa diferença de altura, que eu chamei de H. Tá? Bom, vamos ver como é que a gente faz isso. Então, jogando esse resultado aqui e passando esse P2 para o lado de cá e esse tempo lá do outro lado, a gente vai ter o seguinte. Então, eu vou ter P1 menos P2, né?
botando o P2 para o lado de cá. E aí, para o outro lado, eu vou ter ρ sobre 2, que multiplica V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Né? Só joguei esse termo para o lado de cá e coloquei ρ sobre 2 em evidência. Agora, usando esse resultado aqui, a gente pode também escrever isso da seguinte maneira. Vai ficar ρ sobre 2 A1 sobre A2 ao quadrado V1 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Bom, e finalmente, primeira coisa, algumas observações antes, né? Vamos chamar, vou chamar essa expressão aqui de estrela e essa aqui de 2 estrelas. Né? Então, dessa expressão 2 estrelas, a gente conclui o seguinte, como essa área daqui, ela é maior do que esse A1, é maior que o A2, como é que a gente relaciona as velocidades? Então, se esse A1 é maior que o A2, por essa relação daqui, significa, quer dizer, esse número daqui é maior que esse, então essa velocidade V2 é maior que V1. Bom, isso está consistente com o que a gente tinha falado na última aula, né, que quando eu tenho uma situação como essa, uma região onde essas linhas estão mais densas do que em outra região, isso significa que nessa região a velocidade é maior. Né? Bom, foi o que a gente pegou aqui. Né? Isso a gente já discutiu na última aula, mas só para lembrar, né? Então, como A1 é maior que A2, isso implica que o V2 é maior que o V1. E por essa expressão daqui, da equação de Bernoulli, acontece o que eu falei agora há pouco. Né? Quer dizer, como essa velocidade aqui é maior do que essa pressão P2 tem que ser menor do que P1. Né? P2 é menor que P1. Opa. Então, isso é uma coisa anti-intuitiva. Né? Quer dizer, nessa região aqui, onde o tubo fica mais estreito, a velocidade aumenta e a pressão diminui. Né? Quer dizer, a primeira ideia que a gente tem, como essa região aqui está com um tubo mais fino, o mais natural é pensar que aqui eu tivesse maior pressão. Né? Mas não, a pressão aqui, pelo que a gente deduziu, a pressão aqui é menor. Eu tenho menos pressão aqui do que nessa outra região. Tá? Bom, agora, a gente pode fazer o seguinte, a gente tem, quando a gente considera esses tubos, a gente viu nessas últimas aulas que a gente pode relacionar a pressão que está aqui na superfície com a pressão que está nesse ponto aqui. Como tem essa diferença de altura que eu chamei de H1,
a gente viu como eu relaciono essas pressões, né? Sendo que aqui na superfície a pressão é a pressão atmosférica, né? A mesma coisa acontece aqui, né? Então, nesse ponto aqui, nessa linha, eu falei que a pressão é P1, e eu consigo relacionar essa pressão com essa outra pela seguinte relação, né? Então, nos tubos então, no tubo 1, a gente tem que a pressão P1 vai ter que ser, naquela parte no meio do tubo, vai ter do cano, né, vai ter que ser igual à pressão P0, que está na superfície do tubo, mais ρg, a diferença de altura. E para o tubo 2, a mesma coisa, a pressão que está ali, P2, vai ter que ser igual a P0 mais ρ, gravidade e a diferença de altura, né? Então a gente pega essas duas relações. Agora a gente pode pegar, como a gente fez aqui, eu tenho essa relação P1 menos P2, aqui eu posso ter uma coisa idêntica, né? Eu posso pegar essa equação daqui de cima e subtrair da equação de baixo. Eu vou ter P1 menos P2. Quando eu subtraio os dois lados esquerdos dessas equações, vai ter que ser igual a quando eu subtraio esse lado, esse termo por esse, o P0 vai cancelar com P0 e vai ficar esse termo menos esse. Posso colocar o ρg em evidência. H1 menos H2. Bom, agora quanto a essa diferença, H1 menos H2, é só olhar aqui para a figura. H1 é toda essa altura e H2 é essa altura aqui menor. A diferença dessas duas alturas é isso aqui que eu chamei de H, né? A diferença dos dois níveis dos dois tubos. Então, tudo isso aqui vai ser ρgh. Então, agora eu posso substituir P1 menos P2, é isso aqui, e eu substituo isso aqui desse lado dessa equação. Então, vai ficar ρgh igual a isso aqui. Bom, já vou colocar esse V1 ao quadrado em evidência, né? Então, vai ficar ρ sobre 2. Então, a gente tinha a área A1 sobre A2 ao quadrado, menos 1, V1 ao quadrado. Bom, eu posso simplificar o ρ, cancela com ρ. Eu posso passar esse 2 aqui para cima e esse colchete aqui para baixo. Então, vai ficar V1 ao quadrado, vai ser 2 vezes GH dividido por esse colchete. Bom, vamos colocar aqui. E bom, agora eu tiro a raiz quadrada dos dois lados. E eu chego na expressão que eu queria.
Então, daqui vocês veem que, eu sabendo a área da seção reta dos dois tubos, A1 e A2, a partir daquele medidor, eu posso ver essa diferença de altura e, sabendo essa diferença de altura, eu determino a velocidade V1 que está aqui nesse tubo. Tá? Então, só a partir dessa diferença de altura, eu sei a velocidade que está do fluido, né, no meu tubo, né, por essa expressão daqui. Ok? Então, essa é uma outra aplicação dessa equação de Bernoulli. Vamos ver mais uma. Então, imagina que a gente tem o seguinte, imagina que eu tenho um reservatório grande, e esse reservatório, ele tem, por alguma razão, foi feito um pequeno furo, e a partir desse furo está escoando líquido. Né? E eu quero saber a velocidade de escoamento desse líquido por esse furo. Né? Então aqui, mais uma vez, eu posso determinar isso usando a equação de Bernoulli. Né? Então a gente viu que essa equação ela pode ser escrita como, vamos colocar aqui, P2 mais ρ V2 ao quadrado sobre 2 mais ρ g y2 igual a P1 mais ρ V1 ao quadrado sobre 2 mais ρ g y1. Né? Então, como sempre, nessa equação a gente compara essas grandezas, o y, o p e a velocidade, em dois pontos diferentes. Né? Então, os dois pontos que eu vou considerar vão ser os seguintes. Eu vou considerar o meu ponto 1 aqui em cima, na superfície do líquido, e o ponto 2 aqui na saída desse furo. E eu vou considerar essa saída do furo como altura zero. Né? Então, como aqui eu vou considerar isso como ponto 2, então eu vou ter que o y2 é zero. A pressão, como isso aqui está aberto para a atmosfera, a pressão vai ser a pressão atmosférica. E a velocidade eu vou chamar de V, é a velocidade que a gente quer calcular. Agora, no ponto 1 aqui na superfície, a altura dele é H, aqui na superfície. A pressão, bom, como isso aqui está aberto, vai ser a pressão atmosférica. E a velocidade? Então, a princípio, esse líquido aqui está parado, né? Só está saindo água por aqui, mas se esse reservatório é muito grande, essa água aqui vai saindo, esse nível aqui vai descendo, né? Mas ele vai descer muito, muito, muito devagar. Então, a gente pode considerar essa velocidade como se fosse zero. Né? Então, a gente vai ter essa equação aqui, vai ser escrita da seguinte maneira. Colocando aqui os dados, esse P2 vai ser P0, o V2 eu vou chamar de V, e o Y2 eu falei que era zero, então esse termo aqui some. Agora, do outro lado, a gente vai ter que essa pressão é P0, essa velocidade V1 eu falei que era zero, isso aqui some,
e esse termo aqui, o y1 é h. Daqui a gente vai poder tirar a velocidade V2, porque eu vou ter o seguinte, eu tenho aqui esse P0 simplifica com esse P0, eu vou ter esse ρ cancela com esse ρ, então daqui eu posso passar o 2 para o outro lado, tirar a raiz quadrada, e vocês veem que a velocidade vai ser isso aqui. E essa relação foi obtida pelo Torricelli. Então, isso aqui é uma outra equação de Torricelli. Tá? Bom, outra aplicação importante dessa equação de Bernoulli, ela ajuda a entender como que um avião voa. Né? Então, a razão pela qual um avião voa, mesmo ele sendo mais pesado que o ar, é a seguinte. Então, como está aqui nesse desenho, a forma da asa e a inclinação dela são feitas de tal maneira que quando o avião está em movimento, o que acontece, como você vê aqui nesse desenho, essas linhas daqui, elas ficam mais densas na parte de cima da asa em comparação à parte de baixo. Né? E como a gente viu, isso implica que a velocidade desse fluido aqui na parte de cima é maior do que na parte de baixo. E como a gente falou agora há pouco, quando a gente tem uma situação como essa, lá da equação de Bernoulli, quando você tem um aumento da velocidade, se eu tenho uma velocidade maior, a pressão é menor. Né? Então, a pressão que eu tenho nessa parte aqui de cima da asa é menor do que a pressão que eu tenho aqui na parte de baixo. Consequentemente, a força, digamos, isso é a pressão que está nessa parte de cima, como ela é menor, significa que a força que atua nessa parte de cima, devido à pressão, é menor que a força que atua aqui na parte de baixo. Então, a resultante entre essas duas forças me dá uma força apontando para cima. Né? E essa força é suficientemente grande que ela é maior do que a força-peso do avião. Isso faz com que o avião suba. Né? Então, é assim que digamos, esse que é o mecanismo que faz que o avião consiga levantar voo, né? E ficar, voando. Né? Então, essa força resultante que faz, digamos, que dá essa força resultante para cima, isso corresponde, é chamado de força de sustentação. Tá legal? Bom, então vamos agora aplicar tudo isso que a gente viu em alguns exercícios, né? Então, esse primeiro exercício é um exercício que está lá no Szymanski, né? Então, nesse exercício, ele fala o seguinte: você tem a água entra digamos, através de um tubo numa casa, e esse tubo tem um diâmetro interno de 2 centímetros. Então, se o diâmetro, vamos considerar essa entrada da posição 1, né? Então, você tem nessa posição 1, você tem um tubo que tem, seu diâmetro é 2 centímetros, então o raio é 1. A pressão nesse ponto é 4 vezes 10 a 5 Pascal. 4 vezes 10 a 5. E aí depois, digamos, essa água ela sobe até o segundo andar
no banheiro, e lá no banheiro você tem um tubo com diâmetro interno de 1 centímetro. Então vamos considerar o banheiro como a posição 2. Lá o tubo tem, então, se esse aqui é o diâmetro, então o raio é metade, é de 0,5 centímetros. Você tem uma altura do segundo andar, onde está o banheiro, com relação ao primeiro andar, a diferença de altura é 5 metros. Né? Então, digamos que na entrada a gente considera o y1 sendo 0, isso significa que o y2 é 5 metros. Tá? E além disso ele fala o seguinte, sabendo que no tubo da entrada a velocidade é igual a 1,5 metros por segundo. Então aqui na entrada o V1 é 1,5 metros por segundo. Ele pergunta qual é a velocidade de escoamento, a pressão e a vazão volumétrica no banheiro. Né? Então ele quer saber no banheiro a velocidade, ele quer saber a pressão, a velocidade V2, a pressão P2 e a vazão que você vai ter lá no... desculpa, aqui eu estou chamando de R, né? Que você está ali no banheiro. Bom, vamos primeiro calcular essa velocidade V2. Né? Então, para calcular essa velocidade V2, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar aquela equação de continuidade, né? Então a gente tinha que A1 V1 é igual a A2 V2. Então daqui a gente vai ter que o V2 vai ser A1 sobre A2 V1. Agora, quanto são essas áreas A1 e A2? A gente vai ter a área 1 é π R1 ao quadrado e a área A2 é π R2 ao quadrado multiplicado por V1. Bom, o π cancela com π. Agora, colocar os valores. Aqui eu não vou precisar converter para metro, porque eu estou dividindo R1 e R2, então não importa qual unidade eu estou usando. Né? Então vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, dividido por meio. Meio ao quadrado quer dizer, 1 meio ao quadrado é 1 quarto. Vezes o V1. O V1 ele falou que é 1,5. Então a gente vai ter aqui 1,5. Agora, o inverso de 1 quarto, eu dividi por 1 quarto é a mesma coisa que multiplicar por 4. E 4 por 1,5 dá 6. Então a gente vai ter que o V2 é 6 metros por segundo. Bom, depois ele pede o P2. Né? Então, o P2, para pegar o P2, a gente vai usar a equação de Bernoulli. Então, a gente tem o seguinte, P2 mais ρg y2 mais ρ V2 ao quadrado sobre 2 tem que ser igual a P1 mais ρg y1 mais ρ V1 ao quadrado sobre 2. Bom, eu vou deixar o P2 aqui do lado esquerdo, passar tudo para o outro lado. Né? A gente já tem, então a gente tinha dito que o y1 é 0.
Então, esse termo aqui já desaparece, né? Passando tudo para o outro lado, eu vou ter que P2 vai ter que ser P1 mais... bom, vou ter esses dois termos aqui da velocidade. E depois esse termo passa para o outro lado mudando de sinal. Colocando os números agora, então o P1, cadê o P1? O P1 é isso aqui, é 4 vezes 10 a 5. Vamos colocar isso aqui um pouco embaixo. 4 vezes 10 a 5. A densidade da água. Então, a densidade da água, ele fala que é 10 a 3 kg por metro cúbico. Então, 10 a 3 dividido por 2. A velocidade V1 é 1,5. E a velocidade V2 é 6. Então, tem que pegar aqui 6 ao quadrado. E, finalmente, então aqui, mais uma vez, isso aqui vai dar 10 a 3. Aceleração da gravidade, eu vou considerar 9,8. E o Y2 é a altura lá do banheiro, que é 5 metros, né, com relação ao nível de entrada. Bom, se você coloca tudo isso na calculadora, você vai ter que o P2 vai dar 3,3 vezes 10 a 5 Pascal. E, bom, isso aqui é aproximadamente igual a 3,3 atmosferas. Ok? Então, esse é o valor na pressão lá no banheiro, né? E, finalmente, ele pede, então, eu tenho esse outro resultado que ele queria. Depois ele pede para calcular a vazão. Então, a vazão a gente viu que você pode escrever, ela tem que ser constante, ela é A1 vezes V1, que é igual a A2 vezes V2. Bom, vamos usar a segunda expressão, A2 vezes V2. Então, a A2 vai ser a área do tubo, a seção reta, né? Então, vai ter π R2 ao quadrado vezes V2. Aqui a gente tem que tomar o cuidado de converter isso aqui para metros, né? Então, isso aqui é 0,5 vezes 10 a menos 2 metros. Né? Então, vai ficar... bom, deixa eu colocar aqui 3,141 vezes 0,5 vezes 10 a menos 2, tudo ao quadrado, vezes o V2 que a gente calculou que era 6. Se a gente coloca isso na calculadora, isso aqui vai dar que o valor do R ele vai ser 4,7 vezes 10 a menos 4 metro cúbico por segundo. Mas a gente pode reescrever isso em termos de litro por segundo, né? Então, como 1 litro é igual a 10 a menos 3 metros cúbicos,
a gente pode reescrever essa resposta da seguinte maneira. Isso aqui vai dar 0,47 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, e 10 a menos 3 metros cúbicos é 1 litro. Né? Então, a vazão é aproximadamente meio litro por segundo. Tá? Isso é a vazão que tem passando por esse tubo. Bom, vamos fazer mais um exercício. Então, nesse outro exercício, ele fala o seguinte. Bom, primeiro ele fala que o etanol tem uma densidade do etanol é 791 kg metro cúbico e ele flui por um cano horizontal, quer dizer, não tem uma diferença de altura, né? E esse tubo inicialmente tem uma área A1, que tem a seção transversal tem essa área A1 de 1,2 vezes 10 a menos 3 metro quadrado e passa para uma outra região onde tem uma área A2 que é metade de A1. Então eu tenho que o A1 é 1,2 vezes 10 a menos 3. A2 é a metade disso. E eu tenho essa diferença, digamos, daqui para cá você tem uma diferença de pressão, e ele fala que essa diferença de pressão tem esse valor de 4.120 Pascal. 4.120 Pascal. E ele pergunta qual é a vazão do etanol que passa por esse tubo. Né? Bom, então aqui a gente vai ter, primeiro a gente vai usar a equação de Bernoulli. Então eu tenho que P1 mais... Bom, aqui a gente não tem uma diferença de altura, eu vou pegar, digamos, essa linha que passa bem aqui no meio do tubo, né? Então eu vou ter P1 mais 1 meio de ρ V1 ao quadrado igual a P2 mais 1 meio de ρ V2 ao quadrado. Ok? Então daqui a gente vai ter que P1 menos P2 vai ser 1 meio de ρ de V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Bom, por outro lado, da equação da continuidade, a gente tem o seguinte, a vazão você pode escrever tanto como A1 V1 como A2 V2. Então, para calcular esse R, eu sei essas duas áreas, A1 e A2, mas eu não sei essas velocidades. Esse que é o problema. Né? Então, a gente vai ter que combinar essas duas equações para sumir com a velocidade, né, e relacionar, eu sei essa diferença de pressão, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente pode, como eu não sei essas velocidades, eu posso escrever essas velocidades em termos do R. Né? Então eu tenho que, olhando para essa primeira relação, o V1 vai ser o quê? R, deixa eu colocar dessa maneira, R sobre A1, e o V2, olhando para essa segunda expressão, vai ser R
sobre A2. Mas esse A2, a gente viu que ele é A1 sobre 2. Né? Então, eu posso substituir aqui A1 sobre 2, dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 2 aqui em cima. E pronto, a gente pode agora pegar essas relações, jogar na equação aqui de cima. Isso aqui é a variação da pressão. Né? P1 menos P2 é a variação da pressão. Né? Então, a gente vai ter que a variação da pressão é igual a 1 meio de ρ, V2 é isso aqui. Bom, tem que tomar ao quadrado, né? E depois, o V1 é isso aqui. Bom, tem que tomar ao quadrado também. Ok? Então, daqui a gente vai ter o seguinte, eu vou ter, então eu vou poder colocar em evidência esse R sobre A1 ao quadrado para fora e vai ficar só 2 ao quadrado, que é 4 menos 1. 4 menos 1 dá 3. Né? Então vai ficar, eu já coloco esse 3, né? Depois vou ter ρ, e depois, como eu falei, eu vou ter esse R sobre A1 ao quadrado. Bom, eu quero saber o R, então passo tudo para o outro lado. Né? Então, daqui eu vou ter o seguinte, vou ficar com R ao quadrado de um lado, e do outro lado eu vou ter o 2 vai para cima, ΔP, o A1 ao quadrado vai ali para cima, e eu divido por esse 3 e esse ρ. Bom, daqui eu tiro a raiz quadrada dos dois lados, então tiro que o ρ vai ser, quer dizer, o R, né? Vai ser a raiz quadrada de 2 ΔP sobre 3ρ, e esse A1 ao quadrado eu posso colocar aqui para fora da raiz quadrada. E pronto, agora é só colocar tudo que está aqui, a gente sabe quanto vale. Né? Então, eu vou ter que o R, é só colocar os valores, coloca na calculadora e aí a gente chega que o valor do R fica 2,24 vezes 10 a 3. Aqui a gente está usando metro para comprimento e segundo, então vai ficar metro cúbico por segundo. Desculpa, aqui é menos, né? 10 a menos 3. E, mais uma vez, a gente usando aquela relação entre metro cúbico e litro, a gente pode escrever essa expressão como sendo 2,24 litros por segundo, onde aqui eu usei que 1 litro é 10 a menos 3 metro cúbico. Ok? Então, era isso que ele queria que a gente calculasse. Bom, era isso que eu queria fazer. Então, com isso a gente termina essa parte de fluidos, né? Bom, então a gente fica por aqui e a gente continua no próximo vídeo. Até lá!